Olá, bem-vindos aos slides sobre paralisia cerebral. Quanto à definição, a paralisia cerebral é uma série de dificuldades de movimentos que costumam surgir no início da infância. Não é uma doença, é uma condição. Por algum motivo específico, a criança sofre uma lesão cerebral que compromete a coordenação motora, pode comprometer a fala, a deglutição, o desenvolvimento cognitivo, a audição, a visão, vai depender da área do cérebro que foi afetada. Quanto às causas, várias coisas podem acontecer antes do parto ou no pós-parto. Mas ela se desenvolve nos primeiros meses de vida. Quanto ao desenvolvimento do feto, os fatores de risco podem ser problemas durante a gestação, como traumas na barriga, exposição ao raio-x, uma exposição excessiva ao raio-x no primeiro trimestre da gravidez, mãe com diabetes ou hipertensão, incompatibilidade RH do pai e da mãe, causa já uma doença, uma má formação congênita na criança. Doenças contraídas pela mãe durante a gravidez, como a sífilis, a zika, a rubéola, a toxoplasmose e a catapora, também podem causar paralisia. Exposição a toxinas como metilmercúrio. Problemas no parto, como um parto prematuro, complicações do tipo de parto, falta de oxigenação no cérebro do bebê e outros problemas que podem ocorrer ali durante o parto. Pode ter causas hereditárias ou genéticas, muito raramente. Gravidez de gêmeos, em que um deles acaba tendo problema de oxigenação ou de nutrição, ou os dois, ou mais gêmeos que estiverem na barriga. Quanto maior a quantidade de crianças numa mesma gestação, maiores as dificuldades de oxigenação, de alimentação. São gravidezes de risco. Doenças como a meningite, icterícia grave e encefalite viral nos primeiros meses de vida da criança também podem ser um fator de risco. Lesões cerebrais nos primeiros meses ou anos de vida da criança, seja por qual motivo for. Febres prolongadas, desidratação severa, sarampo, traumatismo craniano e outros fatores podem causar lesões e originar uma paralisia cerebral. É muito importante que já nos primeiros meses de vida da criança fiquemos atentos ao desenvolvimento físico e cognitivo dela. Existem alguns sintomas que podem ser observados pela família e comunicados ao pediatra. Por exemplo, um excesso de reflexo. Nós temos salivação como um reflexo, mas uma salivação excessiva pode ser um sintoma de paralisia cerebral. A rigidez muscular, movimentos involuntários, espasmos, contorção ou lentidão nos movimentos, tremores, fraqueza muscular, problemas para sugar, para engolir, salivação excessiva, falta de coordenação motora, principalmente quando a criança começa a segurar objetos, a manipular objetos, ela não conseguir segurar esses objetos. Nós sabemos que as crianças têm ritmos diferentes para aprender a andar e a falar, mas se demorar muito para andar e para falar e tiver tiques, tiver espasmos, tiver tremores, é um sinal de alerta, uma imprecisão nos movimentos. Observar a postura da criança, se ela fica contorcida, se ela é muito rígida, incapacidade de se manter firme, uma postura simétrica, o punho cerrado, a postura rígida de mãos, pés e dedos, a criança fecha a mãozinha. Isso é um movimento, um reflexo natural até o terceiro mês, mas se ela entra no 12º, 13º mês de vida, ainda com essa rigidez, essa postura de punho fechado, pode ser um sintoma.
é preciso procurar o pediatra, não se alarmar, vão ser feitos os exames e aí o diagnóstico não é fechado antes dos 24 meses e sempre por uma equipe multidisciplinar. Mas sempre é importante comunicar o médico de qualquer anomalia no desenvolvimento padrão da criança até os 2 anos de idade. Levantada uma hipótese diagnóstica de uma paralisia cerebral, porque antes dos 2 anos não se é fechado o diagnóstico, mesmo com a hipótese, o tratamento deve começar imediatamente, o tratamento do sintoma. Então, quando se trata de paralisia cerebral, a fisioterapia é o tratamento mais comum, seja para criança antes dos 2 anos, que não tem ainda o diagnóstico fechado, seja para criança que já tem o diagnóstico confirmado. Entre os métodos de tratamento, os 3 mais comuns são o método Bobas, que trabalha os reflexos e os padrões patológicos de movimento. Então, nós temos movimentos involuntários, ele vai trabalhar esses movimentos involuntários na criança com paralisia, principalmente se ela apresentar um excesso desses movimentos, um excesso de reflexo. Nós temos o método Phelps, que é a liberação aos poucos dos grupos musculares até a autonomia muscular. Então, a criança que tem muita rigidez, que tem o músculo atrofiado, travado, ele vai fazer essa fisioterapia até liberar esse músculo para que a criança adquira o movimento. O método CABA parte de um tratamento dos reflexos inatos até chegar aos movimentos voluntários. Então, ele vai trabalhar todos os movimentos. Aqueles involuntários, os tiques, os espasmos e também os voluntários, fazendo com que a criança adquira esses movimentos voluntários. Então, esses são os 3 mais comuns. Eles podem ser trabalhados em conjunto ou individualmente, porque vai depender do comprometimento muscular, do comprometimento físico da criança com a paralisia. Os tipos de paralisia cerebral vão depender da lesão no cérebro, do local e do tamanho da lesão. A espática é quando a criança apresenta movimentos travados, rigidez. A extrapiramidal é quando a lesão ocorre no núcleo da base do cérebro. Então, nós temos movimentos involuntários, tremores, espasmos. Ela se divide em atetoide, que é uma variação no grau de tensão nas extremidades dos membros, nas mãos, nos pés. Coreico, variação no grau de tensão nas raízes dos membros, nas articulações, no ombro, na virilha. Distônico, que é uma tensão temporária extrema em uma parte do corpo. Então, a criança trava aquela parte do corpo, depois ela distende novamente. Nós temos o tipo atáxica, uma lesão ocorrida no cerebelo responsável pelo equilíbrio. A criança ela tem movimentos bruscos e não coordenados, então os tremores, os espasmos são mais fortes. Uma tremedeira um pouco mais intensa na criança. O perfil da criança com paralisia cerebral vai variar muito, porque cada caso é um caso e cada criança é uma criança. Mas a gente começa falando da unidade familiar em que essa criança está inserida. É muito importante que os pais tenham um apoio de uma equipe multidisciplinar, porque esses pais também vão precisar de acompanhamento psicológico, emocional e também informações a respeito da condição da criança, tanto em relação à paralisia cerebral quanto de um modo geral, como da paralisia específica ali da criança, as necessidades que o filho dele tem. A criança com paralisia, ela costuma ser muito super protegida pelos pais. É uma criança que tem peso e estatura menor, pode vir com comprometimento do sistema imunológico. Isso causa muita insegurança nos familiares, isso pode originar um cuidado excessivo.
E aí, na hora de ir para a escola, na hora que a criança chega numa idade escolar que atualmente é mais cedo, aos 4 anos de idade, os pais ficam muito apreensivos. Então, é muito importante que essa família não passe essa atenção e essa apreensão para a criança, porque já é difícil para qualquer criança a adaptação à vida escolar. Você ir para a escola, você frequentar a escola, os primeiros dias de aula, essa separação da mãe, do pai ou do familiar responsável da criança já é algo que requer cuidados, que requer algumas estratégias. Imagine uma criança que exige mais cuidados com a saúde, com o ambiente. Então, o perfil dessa criança pode chegar na escola com problemas emocionais. Se a criança tem uma cognição pouco ou nada afetada, é muito importante que os pais desenvolvam uma relação emocional saudável com ela. Se ela se comunica, se ela consegue verbalizar os sentimentos, os sintomas, as mudanças que ocorrem no corpo dela, isso vai dar uma tranquilidade maior para os pais cuidarem dela, para os pais mandarem ela para a escola e também para as pessoas que vão lidar com ela na escola. Muitos professores se sentem seguros em lidar com as crianças que têm paralisia cerebral ou a deficiência física, ou a deficiência mental, ou qualquer outro tipo de deficiência, porque eles têm medo de prejudicar a saúde dessa criança. Daí vai a informação, daí vai aquele trabalho conjunto com todas as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento da criança. Então, o professor, ele é responsável pelo desenvolvimento escolar, mas ele vai atuar em conjunto com a família, que é responsável pelo desenvolvimento integral da criança, que também vai contar com o apoio de fonoaudiólogo, de pediatra, de psicólogo, de neuro, de toda uma equipe. O CIF, que é da Organização Mundial de Saúde, ele é uma espécie de medidor das funcionalidades das pessoas, para falar uma linguagem mais clara. Então, ele vai medir como a pessoa vai se desenvolver socialmente, interagir com essa sociedade e cumprir os seus papéis sociais. O fator cognitivo ele é formado por funções executivas, né? Então, essas funções, elas englobam comportamentos como falar, resolver problemas, planejar, sequenciar, prestar atenção, acionar a memória, tomar decisões, usar a criatividade, a lógica. São ações, são verbos de ação. Essas são as funções executivas. Então, esse CIF, ele vai medir o comprometimento das funções executivas em uma criança com paralisia cerebral, por exemplo. Se essa criança tem um comprometimento cognitivo leve, essas funções executivas não vão ser tão afetadas. Provavelmente a mais afetada será a de locomoção, como falar, correr e etc. Se a criança tem um comprometimento maior das funções executivas por uma lesão maior ou afins, a funcionalidade dela vai ser menor. Então, essas funções podem ser afetadas e isso prejudica o processo de interação social. Porque a comunicação, a fala, comunicação verbal, é uma das funções executivas do cérebro. E se a criança tem, por exemplo, um comprometimento com a fala, até ela arrumar um outro processo de comunicação, um método de comunicação, essa interação social dela fica prejudicada. Então, os pais e também a escola devem estimular o máximo possível o exercício cognitivo da criança. E nesse exercício cognitivo, além dessas funções executivas, está o da interação emocional, da interação social. Se uma criança não está tranquila, ela não vai conseguir desenvolver essas funções. Se ela não está tranquila, ela não vai conseguir aprender. E sem essas funções também, o aprendizado fica dificultoso. Então, é muito importante o papel dos pais e da família
no sentido de ajudar a escola no aprendizado da criança. Parte desse aprendizado é feito em casa, é feito em conjunto com os pais. Uma função executiva que prejudica muito o aprendizado da criança e também a sua interação social é a comunicação verbal. Nós podemos ter a comunicação verbal pela escrita e pela oralidade. E a criança com paralisia cerebral pode ter comprometida ambas as funções. A função da escrita, porque ela pode ter problema de coordenação motora fina, não conseguir segurar o lápis, não conseguir fazer o desenho da letra, não conseguir escrever e nem digitar. E no caso da oralidade, ela pode ter problemas com a fala. Os tipos de problemas com a comunicação oral da criança com paralisia cerebral são, como a gente pode ver, a disfemia, que são interrupções na fala, uma fala pausada, popularmente chamada de gagueira. A disfasia, que é uma falta de compreensão da linguagem. Na disfasia, a criança não consegue entender exatamente o que está sendo dito a ela e também nós não conseguimos interpretar e entender, ela não consegue formular uma sentença inteligível, compreensível, que tenha conteúdo semântico. Ela pronuncia palavras, pronuncia letras, mas não faz muito sentido. Nós temos a dislalia, que é um problema comum também em crianças que não têm lesão cerebral ou paralisia cerebral. Ela é um distúrbio de aprendizagem e ela é caracterizada por problemas na pronúncia das sílabas e das palavras. Então, a criança fala, mas ela vai pronunciar algumas sílabas e algumas palavras de uma troca de letras. Por exemplo, um caso famoso é o do Cebolinha, né? Que ao invés do R, ele pronuncia o L. E a disartria, que é uma dificuldade na articulação dos fonemas. Aí um problema do aparelho fonológico da criança. Ela pode ter algum problema no céu da boca, na língua, nos dentes. Acontece muito frequentemente a má formação dos dentes dessa criança, da arcada dentária, problemas no maxilar, né, no crânio de um modo geral, e que prejudica a fala. O fonoaudiólogo ele vai auxiliar no desenvolvimento da linguagem oral dessa criança com esses problemas. Mas se o comprometimento for muito sério, a gente tem que preparar a criança para um outro tipo de comunicação, que a gente vai ver melhor no capítulo sobre a comunicação da criança com deficiência. A criança com paralisia cerebral, ela pode apresentar comprometimentos nos 5 sentidos, o que afetam os 5 sentidos. Por exemplo, ela pode ter problemas na visão, isso vai atrapalhar um pouco o aprendizado dela, porque ela vai necessitar de adaptações especiais para enxergar as letras, os números, para escrever. Ela pode ter o comprometimento auditivo, e nesse caso ela vai usar os mesmos recursos do deficiente auditivo, ou ela pode apresentar até mesmo a surdez, né? E aí ela vai ter que ser alfabetizada em Libras, ou, se possível, compreender essa linguagem de sinais. Então, a paralisia cerebral, ela pode não vir sozinha. Ela pode vir acompanhada de outros comprometimentos e aí acontecer o caso de deficiências múltiplas, que a gente vai ver mais à frente. Além da visão e da audição, né, que pode acumular deficiências, nós temos o paladar. A criança, como eu já disse, ela pode ter um aparelho fonológico afetado, ela pode ter problemas na estrutura da boca que dificultam a linguagem, a produção dos sons, mas dificultam também a alimentação da criança. Ela vai ter problema de deglutição, ela vai ter problema de salivação.
E isso vai afetar a alimentação da criança. Então, a escola, ela vai ter que fazer adaptação nesse sentido também. E daí ela vai ter que estar em contato com os pais e com o profissional de saúde que orienta a alimentação dessa criança. Na escola vai ter que ter um funcionário adequado para alimentar essa criança. E as dificuldades na hora da alimentação podem ocasionar uma irritabilidade ou um quadro de tristeza na criança, e aí ela voltar para a aula após o recreio e a parte que ela, o horário da alimentação, do lanche, um pouco desmotivada. Então, o professor tem que ter a sensibilidade de lidar com essa situação, não forçar a criança, tratar a criança com carinho, porque é um comprometimento da saúde dela. E nós precisamos lembrar sempre que a saúde tem que vir em primeiro lugar. Então, aí é aquela hora do acolhimento ou de uma interação social e deixar um pouco de lado a parte acadêmica. Essa má formação na estrutura óssea da criança com paralisia cerebral pode afetar também o olfato, ela sentir o aroma dos alimentos e aí comprometer ainda mais a alimentação ou o prazer de se alimentar, mas pode comprometer também a parte respiratória e ela respirar com dificuldade, isso dificultar a fala, isso dificultar a permanência na escola durante muito tempo. É preciso tomar cuidado quando a criança tem comprometimento respiratório quanto à postura e a posição que ela está na cadeira, seja a cadeira de rodas ou a cadeira comum, para que isso não dificulte ainda mais a respiração dela, precisa estar bem firme e bem reta, para não sobrecarregar os pulmões e não dificultar essa respiração. Muitas vezes, os problemas respiratórios que as crianças com paralisia cerebral apresentam afetam o sono dessa criança. Ela não consegue dormir, ela não consegue descansar e ela vai para a escola mais irritada, mais emotiva, mais sensível. Também mais um caso em que deve entrar em cena a sensibilidade dos educadores para saber se aquela criança está em um bom dia ou não, se ela teve uma boa noite de sono ou não. É muito importante a troca de experiências e a comunicação entre a família e a escola, para que o professor, a informação, por exemplo, sobre uma noite mal dormida chegue até o professor, para que ele possa ajudar a criança. E além do olfato, o tato, né? A criança tem problema de coordenação motora, então ela pode ter afetado a coordenação motora fina, ela não conseguir fazer um movimento de pinça, por exemplo, ela não conseguir segurar um lápis, ela não vai ter muita facilidade para manusear objetos, e daí é preciso uma adaptação de material para que a criança use objetos sem precisar ficar manipulando o tempo todo. Por exemplo, se a criança está aprendendo as letras, ela pode só apontar com o dedo, ao invés de ficar selecionando as letras no alfabeto e formar palavras ou escrever as palavras. Para fechar o nosso capítulo sobre paralisia cerebral, vamos focar mais a escola. É a escola que tem que se adaptar à criança com paralisia cerebral ou qualquer outro tipo de deficiência, e não o contrário. Então, a escola tem que providenciar o máximo possível de informações a respeito dessa criança para que quando ela chegue para o primeiro dia de aula, a escola já esteja toda adaptada. Desde a acessibilidade à sala de aula até a própria sala de aula. A criança precisa ter acesso a todas as dependências da escola para participar das aulas de educação física, das atividades culturais, para ela participar normalmente do recreio, o refeitório, a alimentação dela, o uso do banheiro, os cuidados que ela vai precisar de higiene, de alimentação, tem que estar todos providenciados, o material escolar já todo adaptado, o planejamento do ensino dessa criança baseado na condição física
e mental dela, todo planejado, a adaptação toda feita de material, tecnologia disponível, se possível, porque a gente sabe que nem sempre os recursos que a escola tem permitem que a criança tenha acesso a uma tecnologia muito avançada, mas no que tiver na possibilidade da escola já tem que estar disponível. Então, a criança, para ela se sentir acolhida nessa escola, essa escola precisa estar pronta para recebê-la. E os professores informados do quadro dessa criança, os professores que vão trabalhar com ela ali, esses professores, se não têm uma formação especializada em educação especial, pelo menos se informar sobre a paralisia cerebral e a condição física e cognitiva da criança para poder planejar as suas aulas, adaptação curricular, a legislação tem que ser toda atendida, o Estatuto do Deficiente tem que ser cumprido, e o professor ficar atento às dificuldades de aprendizagem desses alunos e trabalhá-las no dia a dia escolar, como, por exemplo, os problemas de coordenação motora, se tem atraso cognitivo e como eles vão trabalhar esse atraso, se tem problema de atenção, de memória, de visão, de audição, fazer as adaptações necessárias no plano de aula, nos conteúdos, no material didático, para que essa criança se sinta acolhida e integrada naquela escola. Tudo isso planejado com antecedência, tudo isso baseado em troca de informações com os pais, com a família da criança, com a equipe médica que cuida da criança, com a equipe de saúde, sempre prezando pelo conforto da criança, pela saúde mental e física dessa criança e também pelo aprendizado, pelo acesso dessa criança ao conhecimento, assim como todos os colegas da sala deles. E assim a gente encerra por aqui a parte de paralisia cerebral. Até a próxima!